Minha esposa e eu iniciamos um projeto chamado Gênesis de 1 a 11, por alguns motivos e razões. O primeiro deles porque é da parte da Bíblia mais esquecida e menos pregada. Geralmente as pessoas pregam no livro do Gênesis, do capítulo 12 em diante, o chamado de Abraão, a história de Abraão, mas os 11 primeiros capítulos são fundamentais para entendermos a dinâmica de toda a Bíblia. Também esse projeto visa as idades, a idade de 1 ano até 11 anos de idade, porque a infância está sendo muito atacada. Há um grande comunicador da mídia, há uma pessoa que é bem conhecida no mundo inteiro por lidar com o marketing, chamado Douglas Rushkoff. E ele mesmo disse: nós precisamos alcançar o cérebro dos bebês. Os neurônios fresquinhos dos bebês são excelentes para a propaganda. Então precisamos atingir a infância com a propaganda. Em tese, eles estão crendo no princípio bíblico que diz: ensina a criança no caminho que deva andar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. E a palavra criança que está ali naquele texto referido é a palavra hebraica Naar, N-A-A-R, que significa mesmo criança de peito, criança que mama. Assim nós temos que pensar muito bem o berçário da igreja, a parte do maternal da igreja, enfim, toda a igreja. Nesse tempo que tenho com vocês, que tempo precioso, não pretendo correr com o livro do Gênesis e pretendo estar expondo, na medida do possível, capítulos de 1 a 11 deste livro, que é o livro do Gênesis. A nossa primeira mensagem nesta linha, nesse tema, é com uma pergunta até: por que precisamos voltar ao livro do Gênesis e ensiná-lo às crianças, orientarmos os pré-adolescentes e instruirmos os adolescentes, os jovens de uma maneira geral sobre os seus preceitos? Por que precisamos voltar ao livro do Gênesis? E a nossa proposta, a nossa mensagem nesta noite tem 3 pontos, bem presbiteriana. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Agora não prometo a vocês quantos subpontos. Assim sendo, na nossa introdução, convido você a abrir comigo no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeira frase da Bíblia, primeira informação da Bíblia, é uma informação e uma afirmação e diz tudo. Deus não precisa provar que Ele existe, Ele é. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Existe você, existo eu, existe um animal, uma planta, mas Deus, Ele é eterno, imensurável em seu poder, em sua glória e majestade. Assim, o livro do Gênesis, na primeira informação que dá, é com uma afirmação dizendo: no princípio nosso, seu, meu, do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui. Senhor Deus, com esta afirmação, que a informação contida possa marcar as nossas existências, que os nossos filhos, desde a mais tenra idade, não só creiam, mas confiem no Senhor de todo o seu coração. Senhor, fique conosco, com o seu povo, com a sua igreja, e ajude-nos a voltar para o princípio, e do princípio termos princípios para a educação de vida e formação na justiça. Peço por mim, peço por meus irmãos, rogo também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que haja iluminação do Santo Espírito vinda do alto para nossas mentes, aquecendo os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus tem vários estilos. A própria palavra Bíblia vem de biblios, biblioteca. E assim sendo, você tem em suas mãos aí 66 livros maravilhosos, com os seus estilos literários. Nós temos na Bíblia, por exemplo, a literatura ínica,
os hinos de Israel, o que eles dizem, como louvamos. Também existe a literatura profética, a sapiencial e a literatura narrativa, entre os vários estilos nesta grande biblioteca de Deus. O nosso texto, que integra o Pentateuco está bem recheado de literatura narrativa. E as literaturas narrativas, elas também são descritivas. Elas descrevem, como por exemplo, descrevem como tudo veio a existir, porque Deus criou os céus e a terra. Na literatura narrativa, na parte descritiva, nós vamos ter também as leis, os preceitos e os mandamentos do Senhor. Vamos também ter, na literatura narrativa, a parte biográfica ou as biografias. Também estão ali para que aprendamos e ensinemos aos nossos filhos. Na literatura narrativa, o Pentateuco, grande parte dele, nós também vamos ter as descrições das histórias primitivas. Como tudo começou, história primitiva. Como Deus chamou um povo em Abraão, história primitiva. Como aconteceu o dilúvio e agora esta geografia que nós temos, história primitiva. Tudo isso nós encontramos na literatura de Deus, na parte narrativa, sendo que 40% do Antigo Testamento são constituídos de narrativas. Assim, nós precisamos prestar bastante atenção nessa porção das Escrituras, porque já lemos nesta noite, no Salmo 78, a partir do versículo 3, de o que ouvimos e do que aprendemos, nós contaremos aos nossos filhos e contaremos às gerações vindouras. Na nossa introdução, também a pergunta que é, e responderemos, por que precisamos voltar ao livro do Gênesis? Ensiná-lo às crianças, orientarmos os pré-adolescentes e instruirmos os jovens sobre os seus preceitos. Por que nós devemos fazer isso? E a resposta que lhes daria é: para que suas existências se desenvolvam no rumo certo e tenham vida com sentido e esperança, que existam não só por existir. Tem muita gente nas ruas de Goiânia hoje existindo loucamente, existindo perfidamente, existindo desastrosamente. Que os nossos meninos, adolescentes, jovens, se desenvolvam no rumo certo para a glória de Deus, e que a vida vale a pena, com sentido, com esperança, em pelo menos 3 áreas. Na área dos investimentos, dos negócios, nós perguntamos para as crianças o que você quer ser quando crescer, e que eles cresçam também sabendo o que vão fazer para investir em suas inteligências que Deus lhes deu para o bem da sociedade, para um bom comércio, um comércio justo, para a área de humanas exatas, enfim, que eles invistam tudo o que eles são, sabendo que devem fazer muito bem para a glória de Deus. Mas também na área dos relacionamentos, que eles saibam por onde ir e com quem ir, com quem não ir, que eles saibam de fato o que vale a amizade, como serem bons amigos, e principalmente na área do relacionamento afetivo amoroso, que esses meninos cresçam sabendo como um homem se comporta, como uma mulher se comporta para as meninas, que esses meninos se apaixonem na maneira certa, no tempo certo, por meninas, por moças, que eles possam dizer: esta afinal, que as nossas meninas possam se relacionar com os rapazes quando moças, para que possam vir a ser auxiliadoras idôneas, esposas excelentes, mães de filhos, homens, pais de filhos, que também tenham as suas dinâmicas existenciais valendo a pena, que a segunda-feira vale a pena, que chegando na sexta-feira possam dizer assim: que semana que realmente nós podemos render, com lutas, com dificuldades, enfim, como podemos treinar esses meninos
como podemos trazer os adolescentes de volta para o rumo certo, voltando para o princípio, voltando para o início. Assim, é nossa proposta nesta pergunta: por que ensinar o livro do Gênesis às crianças? Responder também dizendo que quem sabe quem é, quem sabe o que deve fazer para se desenvolver bem, quem sabe para onde está indo e com quem está indo, é e será uma pessoa com uma história realizada. Porque devemos retornar ao Gênesis? Duas respostas. É sempre bom retornar ao início e localizar-se. Localizar-se também para se reorganizar, para se rejuntar, reencontrar-se. Quem sabe você está rachado, rachada. Quem sabe você está em lutas, em dúvidas, e você deve voltar ao início e dizer assim: mas não foi por isso e para isso que Deus me criou. Também devemos voltar ao Gênesis porque Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo voltou ao início para mostrar o princípio, ou seja, a base de todas as coisas certas por base, as coisas erradas também por base, as consequências das boas coisas, as consequências das coisas erradas. Por exemplo, quando perguntaram ao Senhor sobre o divórcio, ele disse: é errado. E então ele ensinou o certo. O divórcio é errado porque é mal para todos, faz mal a todos, faz mal aos dois que se separam, também faz mal aos seus familiares, todos sofrem num processo de divórcio. Os filhos também sofrem, a sociedade também sofre, então o divórcio é errado. O certo é a união com unidade, porque o que Deus uniu, Deus também abençoou. Jesus Cristo disse que por causa da dureza do coração de vocês, foi que veio o divórcio, que Moisés deu carta de divórcio. Mas saibam de uma coisa: o Deus que lhe criou e lhe formou, também colocou em você atributos que clamam por Ele e sentem saudades dEle, por assim dizer. O livro do Eclesiastes diz que Deus criou o homem bom, mas esse se meteu em muitas astúcias. Mas na bondade que Deus colocou no nosso coração, a bondade do coração no relacionamento desta área para casar, para conviver com alguém, a bondade do coração encontra para unir. Afinal, assim a minha oração é que os rapazes, os que são solteiros, possam ter os seus corações treinados e abastecidos na bondade de Deus, para que eles possam encontrar boas moças, para dizerem assim: esta afinal, esta finalmente. Mas também a maldade do coração, que todos nós sabemos que existe e que nos domina tantas vezes, é a maldade do coração que separa rasgando, separa com torturas emocionais e feridas que não cicatrizam. Então o divórcio é errado. O certo é unir-se e saber o valor desta união, desta unidade, e preservá-la por toda a vida, durante toda a vida. Jesus mostrou o certo, retornando ao início e firmando este princípio desde o princípio. Por sua vez, o Senhor também mostrou o que é errado, da mesma forma, retornando ao início. Quando ele falou da sua volta, referiu-se, por exemplo, a Noé e os seus dias, e revelou o Senhor Jesus que a sua vinda se daria como nos dias de Noé, quando as pessoas casavam, se davam em casamento, faziam suas farras e festas, até que chegou o dilúvio, ou seja, a malignidade do pecado e suas terríveis, nefastas com intensidade insuportável e eternas consequências vêm da dureza do coração, como o homem se tornou mau nos dias de Noé.
A sua volta gloriosa será o divisor eterno. Justos e injustos terão a sua recompensa. Motivo central até mesmo da sua vinda. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, disse o Senhor em Lucas capítulo 19, versículo 10. Então, meus irmãos e irmãs, retornar, voltar ao livro do Gênesis e ao princípio de tudo, nos ajudará em pelo menos 4 aspectos. Tome nota disso. Importante para você pensar, retornar e praticar o retorno ao livro do Gênesis para ensinar aos seus filhos e orientar os seus jovens. 4 aspectos que nos ajudam na volta do livro do Gênesis no princípio. Em primeiro lugar, nas avaliações. Os nossos meninos e meninas, os nossos jovens avaliarão o sentido da vida, avaliarão como viver a vida, avaliarão as amizades, verão também que existem os filhos e as filhas de Caim, e que Deus não abençoa namoro misto, nem casamento misto. Então avaliarão esses princípios. Também os reconhecimentos. Reconhecerão as suas fragilidades e dependência, porque dele somos e nele nos movemos e existimos. Assim, o reconhecimento de que nós somos finitos, nós somos tão pequenos, mas feitos para o louvor da sua glória. Vibraremos com o nosso grande Deus, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Mas tu te lembrastes de nós. Não só avaliações, mas reconhecimentos, mas também no quesito decisões certas, precisas e seguras. Não irão querer perder tempo, desperdiçar oportunidades. Tomarão decisões certas quanto à vida, ao futuro, o presente, às suas formações. Tomarão decisões de: não andarei nesse caminho, não me assentarei nessa roda de escarnecedores. E principalmente também, em quarto lugar, um aspecto muito importante, nas convicções. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 em diante, ali nós temos sobre a fé, a galeria dos heróis da fé, mas tem uma afirmação impressionante ali que diz que a fé é a certeza, a fé, ela é convicção, traz convicções, e o justo vive por fé. E esta fé é abastecida nos corações, iluminando a mente, aquecendo o coração desses rapazes e moças, meninos e meninas. Eles terão convicções profundas, não irão com os outros, irão com o Senhor. Assim, nessa introdução toda, incentivo os irmãos a pensarem e praticarem o retorno, o ensino e as lembranças do livro do Gênesis às crianças e também aos jovens. Aos pequeninos nós precisaremos contar quem é o nosso grande Deus, contar do seu poder, das maravilhas que fez, tudo criou para o louvor da sua glória. Então nós vamos contar aos nossos filhos, mas aos jovens nós vamos lembrar o que eles já ouviram, e lembrar com comentários tantos e tais, que não só eles lembrem, mas que lhes marquem bem. Porque convido você a abrir comigo novamente no Salmo 78. Nós vamos ter ali marcas indeléveis, positivas e também negativas. Se contarmos bem, as consequências são muito bonitas nesse texto do Salmo 78. Mas se contarmos relaxadamente, displicentemente, se deixarmos para lá, se deixarmos para os outros, se deixarmos para depois, poderá vir uma geração de rapazes e moças que não serão felizes nos seguintes aspectos. Quais são as marcas indeléveis, as boas e suas consequências, se nós contarmos bem? Aqui está no versículo de número 4, que haverá na vindoura geração reconhecimentos com louvores do Senhor. Também essa geração será marcada por conhecimento do seu poder e das maravilhas que fez. No versículo de número 7,
Depois que esses meninos conhecerem por ouvirem bem, eles vão pôr em Deus a sua confiança e não vão se esquecer dos feitos do Senhor. E serão rapazes e moças, homens e mulheres, adultos, que desde cedo não só confiarão, mas confessarão que o nosso Deus é o Deus dos antigos, que é o nosso Deus que rege, que é o nosso Deus que sustenta, que se importa conosco, que santas e boas consequências terão consciência também, por exemplo, como está no versículo 10, da aliança que os seus pais fizeram com o nosso grande Deus, de criá-los no temor do Senhor. E assim, esses rapazes e moças terão sentido e as suas existências marcarão a sociedade. Mas quais são as más consequências de não ensinarmos, deixarmos para depois, para amanhã, para lá? Vejam que, se esses meninos não crescerem com os testemunhos do Senhor, não forem instruídos na lei do Senhor, se os pais não cumprirem o que Deus ordenou a nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, vejam como são terríveis as consequências. Versículo 8, poderá estar surgindo uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante e, portanto, inseguro, um espírito que não é fiel a Deus. Aqui diz o versículo 9, que quando vierem as adversidades, o momento de combate, ainda que tenham tantos recursos, fugirão, porque não terão de fato o conhecimento da aliança de Deus para enfrentarem suas lutas. Continuarão, versículo 17, com os seus corações obstinados e rebeldes, prosseguindo em pecar contra Deus, em se rebelar contra o Altíssimo. E não é sem motivo, meus irmãos, que grande parte dos ateus, neo-ateus até, que estão dando palestras, escrevendo livros e também impactando toda uma geração jovem desse milênio, um dia já esteve sentado em bancos de igreja. Alguns deles até frequentaram a igreja quando criança, mas se rebelaram contra o Senhor. E esses textos todos aqui vão mostrando as consequências terríveis, consequências nefastas. Vamos fazer uma breve análise do material que muitas vezes as crianças estão recebendo, e a instrução fraca, a instrução que não atende, que não corresponde e, por conseguinte, não resistirá aos ataques que virão. E saibam que, dentro de uma ideologia marxista cultural, já existe a tentativa e também a sua prática de investir em crianças com 7, 8, 9, 10 anos, trazendo um materialismo evolucionista ateísta. E a consequência disso é que as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, elas estão esvaziando todos os jovens, como que estão desistindo da fé, desistindo da igreja e até se tornando terríveis materialistas. Enquanto nós diminuímos a marcha em casa, enquanto não ensinamos bem na igreja, eles, os neo-ateus, não perdem tempo. Nós estamos perdendo vidas preciosas. Nós estamos perdendo liderança para o daqui a pouco da igreja. Nós estamos perdendo. Mas eles não estão perdendo tempo. Vamos analisar alguns materiais, como, por exemplo, esta forma de contar a criação do mundo e o jardim do Éden. Aqui está um material nosso. Trago para dentro da nossa casa, nós presbiterianos. Impressionou-me como uma revista para crianças de 7, 8 anos de idade trazia uma informação que eu achei com limitação incrível. Por sua vez, o mundo tem investido fortemente para doutrinar crianças de 7, 8 anos de idade. Eu estava em São Paulo quando uma mãe me ligou aflita, dizendo: pastor, acabei de receber o material escolar da minha filha, de uma rede de colégios no Brasil, que muitas crianças são ali matriculadas, inclusive os nossos filhos.
E aqui estava Filosofia Ateísta para Crianças, assinada por Richard Dawkins, esse ateu que tem espalhado suas ideias tão fortes para a presente geração. E ali em cima, nesse livro, diz: como sabemos o que é verdade? É já essa proposta que eles têm. É um livro que eu diria para vocês confuso, difícil de ler, mas sempre e diariamente professores estarão tratando com esse livro para doutrinar uma geração de meninos e meninas, constantemente, ininterruptamente, quando nós em casa não estamos fazendo isso, e muitas vezes também na igreja não estamos fazendo isso. Vamos ver o material da nossa denominação. Que proposta linda! Quando abri a revista e vi, eu disse: quanta coisa poderíamos fazer com essa proposta, com esse tema, como tudo começou. E aí não deveríamos correr, deveríamos tratar das lindas complexidades que existem nesse cosmo, em você, nos animais, nos vegetais, e mostrar que pela complexidade tudo redunda em glória ao Senhor. Mostrar como tudo começou. Aí nessa primeira página da revista tem um desenho ali como sendo a professora dizendo: olá, amiguinho mais que vencedor, vamos aprender juntos como tudo começou. Ali você também pode ver que tem um desenho de um sol, e ali tem vários textos bíblicos da criação, o relato da criação, em que você depois deve associar o versículo com o que foi criado. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim é a proposta na primeira página. Na segunda página já vem então a queda. E com a queda tem essa proposta de ensino. Está ali: Deus deu a ordem para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva acreditou nas palavras de um animal traiçoeiro que lhe deu o fruto proibido. Siga a linha e descubra o nome desse animal. Meus irmãos, é impressionante essa proposta. Aí você vê que tem uma serpente, um jacaré, imagine Eva conversando com o jacaré, um gato, um sapo. E depois disso, já se tratou do assunto da queda, da criação já foi para a queda. E vem um jogo dos 7 erros ali. Eu consigo enxergar uns 200 erros na questão aqui. Que pena e que limitação incrível, quando o mundo não perde tempo. Sobre a criação, infelizmente, este é dos ensinos mais pobres e sofridos da Bíblia aos pequeninos. O que nós muitas vezes fazemos com as crianças é dar uma folha de papel para eles com um desenho dizendo assim: pinte o passarinho que Deus criou. Ou então a outra folha, a próxima folha, uma flor, e ali está: colhe as pétalas da flor que Deus criou. Cantamos Quem Fez as Lindas Flores e outras questões mais. Não digo que isso está errado, mas digo que ficando só nisso é pobreza, e não resistirá essa criança aos ataques quando ela for avançando no seu currículo escolar. Infelizmente, somos como pais e professores ainda muito displicentes e muito relaxados aqui. Nós temos também uma inexplicável e irresponsável pressa. Muitas vezes eu vejo que muitos são adeptos e devotos de Nossa Senhora da revista. Nossa Senhora, tem que correr com isso, tem que andar com isso. Que pobreza, que pena. E com isso, com essa prática, desde casa, nós estamos incentivando mesmo, é o neoateísmo de muitos. Estamos oferecendo para doutrinadores do neoateísmo um prato cheio para refutações de professores ateus lá adiante, porque eles não terão confiança, não terão argumentos, não saberão da razão, da esperança que eles têm por falha nossa. Aqui está um próximo livro, um desenho também aqui para crianças, muito colorido, bonito, expressivo, como vocês podem ver, de uma editora evangélica, de uma editora querida, mas vejam como a informação foi dada.
Na primeira linha diz: nesse jardim tudo era maravilhoso, e está certa essa informação. Mas na segunda linha, e depois a informação encerra da seguinte maneira: era um lugar para dar boas risadas, brincar, sorrir e se divertir. Será que o Éden foi criado por isso, para isso? Será que o Éden era esse lugar para dar boas risadas, brincar, sorrir e se divertir? Eu faço algumas perguntas aqui. A primeira delas é: isso pode ser mesmo deduzido de todo o relato bíblico da criação? A Bíblia não só fala da criação no Gênesis capítulo 1. Nós temos vários versículos e textos trazendo para a criação. No próprio texto que nós lemos nesta noite, do Salmo 78, fala das maravilhas que Ele fez. E este mundo é maravilhoso, o maravilhoso mundo de Deus. Nós temos pelo menos 30 versículos bíblicos em toda a palavra de Deus, aludindo claramente à criação, muito mais do ponto de vista do Criador, e como o Criador assim fez. Já a abertura do texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou você primeiro, Deus não criou Goiânia primeiro, Deus criou os céus, Deus criou a terra. A terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que grande oportunidade para ensinarmos aos nossos meninos quem é o nosso grande Deus. Só Tu és Deus, o coral cantou para a gente hoje. Salmo 139, versículos 13 e 14, numa versão até mais antiga, diz: pois possuíste o meu interior, no sentido de criaste cada momento, cada célula do meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. E agora, por causa disso, quando eu vejo como Deus fez todas as coisas, o Projeto Genoma está aí para a gente dar glórias a Deus, vibrarmos com o nosso grande Deus. Pascal dizia que uma pouca ciência afasta você de Deus, mas muita ciência traz você de volta para Ele. Eu te louvarei. Não está isso lá no Salmo 78, versículo 3? Para que as crianças, os filhos, louvem ao Senhor, os louvores do Senhor. Eu te louvarei porque de um modo terrivelmente incrível Tu me formastes. É tão maravilhoso o modo como eu fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem o que eu sou na mais profunda intensidade dinâmica. Na alma eu louvo a este Deus maravilhoso. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, inexcusáveis. Tudo diz glória, e o homem deve render glórias a Deus, e o homem deve dizer: Tu és Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 17, o profeta até exalta, de espanto, ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que Tu fizeste os céus e a terra, com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, não Te é maravilhosa demais coisa alguma. Que reconhecimento! Quem é este maravilhoso, soberano Deus? Se você sabe disso desde criança, desde a infância, que existência! E que dinâmica existencial você poderá ter. O lembrar, o reter, o guardar a lei do Senhor e os seus testemunhos, que bênção será para essa vida. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nas perguntas que faço, será que como esse desenho, como essa mensagem para crianças alfabetizadas é passada? Será que isso já não compromete o princípio do texto?
Será que o texto está dizendo mesmo que Deus criou o mundo para o homem, para você? Será que você é o centro de tudo? Será que você é o príncipe, a princesa, o dono do mundo? Estaremos ensinando errado se não ensinarmos o certo. Uma terceira pergunta que faço é: isso não pode mesmo colocar o homem no centro e Deus de lado? Será que Deus criou mesmo esse mundo para você se divertir, comandar, mandar, dominar por você mesmo e para você mesmo, sendo você o referencial único? Uma quarta pergunta: onde encontro eu realmente base para contar a história assim, ou da maneira como você está contando na sua casa para os seus filhos? E a consciência? Será que as pessoas têm consciência de quem Deus é? Quem é o mais importante na história da criação? Se contado assim, no final das contas, eu poderei pensar que sou eu e mais eu. E essa consciência vai tornando egoístas, avarentos, dominadores, predadores até. Irmãos, irmãs, será que da maneira como estamos contando sobre o Éden, sobre a criação, será que isso aqui não está mais para zoológico e hot park? Será que não está mais para férias? Será que nós não poderíamos já estar dizendo assim: olha, você deve enrolar e enganar, afinal de contas você está aqui só de férias todo o tempo? Assim, fica mesmo muito difícil fazer conexões com o todo da Bíblia, conexões com a real história da criação e todas as suas implicações. E quais seriam algumas delas? Conexões com a ordem de Deus, e quando Deus dá uma ordem, Deus não negocia a sua ordem. Deus é Senhor e soberano, de maneira que o que Ele diz e preceitua deve ser observado e seguido. Também como explicar a queda, como falar sobre a desobediência dos nossos pais, e o que dizer das responsabilidades diárias, e o que dizer sobre o pecado. O pecado está sumindo dos nossos púlpitos, porque também está sumindo da escola bíblica dominical, porque também está sumindo de casa. Nós precisamos saber bem que somos pecadores, e como o pecado não só nos deformou, o pecado atrai sobre nós a ira de Deus. Assim, e já partindo para a última parte desse sermão, nós precisamos ensinar para os nossos filhos princípios do princípio. Ensinar o certo, ensinar valores e conceitos que marquem as suas existências. Agora, saibam disso, meus queridos, se vocês que são pais não fizerem isso em casa, não cuidarem disso em casa, a igreja pouco poderá fazer por seus filhos. Ela se esforçará, muito fará, mas nada pode substituir o pai, nada pode substituir a mãe. Filho se cria em casa. Sabe, eu não concordo quando chamam professores da rede municipal, da rede privada, eu não concordo que os chamem de educadores. Quem educa o seu menino é você, quem mal educa o seu menino também é você. Lhes dou um exemplo. Todos nós já devemos ter passado por um shopping, por um supermercado, e vimos ali um menino ou uma menina birrento, birrenta, dando um espetáculo, aquele show de horrores, gritando, esperneando, e logo todos os circunstantes e transeuntes ali olharam com seus olhares desaprovadores, sim, e todos estavam procurando alguém, mas com certeza vocês que já participaram disso não estavam procurando os professores daquele menino ou daquela menina. Ninguém disse: quem é o professor desse menino? Quem é a professora desse menino? Primeira coisa que nós fazemos, e uma pergunta que mesmo que não seja verbalizada, mas que existe, é: quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Assim, quem educa é você, ou quem mal educa é você. 9 princípios básicos, tirados e colhidos do Gênesis, da criação, do Criador, que formam vidas, porque vocês estão formando vidas para a vida. Filhos são cartas que entregamos para o mundo. Como vão ser essas cartas abertas lá no futuro, quando alguém for ler as cartas que nós estamos enviando para o mundo? Terríveis,
egoístas, avarentos. Como serão os seus filhos daqui a pouco? 9 princípios básicos que formam vidas, organizam existências e trazem honra para a pessoa, mas não só para a pessoa, mas também para Deus, e também realizações a quem desses princípios se apropriar, com fé, com esperança e com amor. Já vimos do material que nós tão somente compramos. Leia isso, menino. Vamos fazer isso com as crianças, mas nós não trabalhamos com elas, nós não estudamos com elas, nós não as formamos. Esse texto de volta diz: nesse jardim tudo era maravilhoso, era um lugar para dar boas risadas, brincar, sorrir, se divertir, e até reconheço que isso cabe na nossa existência. Tem momento para brincar, para dar boas risadas, para se divertir, para sorrir. Há tempo para tudo debaixo do sol, mas não tudo isso debaixo do sol todo o tempo. Eu sugeriria esse texto, então. Nesse jardim, o homem e sua esposa tinham trabalhos para realizar, cuidar dele e guardar, e também poderiam descobrir muitas coisas. No fim de cada dia, tinham um tempo bem legal para si. E assim eu informaria as nossas crianças. Voltemos para o livro do Gênesis. Primeira coisa que nós temos que ensinar para os nossos meninos e meninas desde cedo é que eles devem dignificar o trabalho, devem dignificar as responsabilidades. Chega de menino folgado, chega de menina que não faz nada. Deus não criou a dondoca, Deus criou a mulher. E a mulher trabalhadora, batalhadora, a mulher de Provérbios capítulo 31 mostra isso. Deus não criou o vagabundo, Deus criou o homem para trabalhar. Capítulo 2, versículo 15, no princípio, desde o princípio, nós lemos assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Assim, meninos e meninas, adolescentes, jovens, devem saber a dignidade da responsabilidade do compromisso, já de arrumar o seu quarto, arrumar os seus brinquedos e assim fazer suas tarefas, porque Deus nos criou com a dignidade da responsabilidade. Fugir disso é realmente nos tornarmos mais perversos e até mesmo pervertidos. Essa não é a ordem da criação. Um segundo princípio que eu diria para vocês está também nesse capítulo 2, versículo 15. Para guardar. Havia aqui o alerta para uma possível invasão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas, pastor, precisava guardar o jardim, sabe por quê? Pastor, tinha bandido no Éden? Tinha bandido no Éden. Tinha ladrão no Éden. Tinha assassino no Éden. Tinha mentiroso no Éden. O inimigo estava lá, a serpente astuta estava lá. Agora precisamos ensinar isso para os nossos filhos e filhas, para que eles não só guardem o mandamento do Senhor, mas também se guardem e também guardem os seus. Deus criou o homem para guardar a sua esposa, para guardar os seus filhos. Quando o homem se ausenta, o inimigo tem vantagem. Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea. Quando a mulher anda por aí, começa a ouvir outras conversas. Que perigo! Sabemos das nefastas consequências e terríveis consequências. Que meninos e meninas saibam logo cedo que há um inimigo, que é o tentador. Que meninos e meninas saibam logo cedo que devem proteger, que devem guardar a honra, guardar a dignidade, guardar tantas questões mais. Jesus Cristo desmascarou o inimigo, desmascarou Satanás, dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele fará isso. E se rapazes e moças não souberem como se guardar a honra, guardar o respeito, vão destruir suas vidas, vão destruir suas existências,
vão se afundar em dívidas, vão se afundar nas drogas, em vida sexual irresponsável, vão viver uma sexualidade outra. Quantos perigos quando nós não ensinamos o princípio desde o princípio certo. Um terceiro princípio é o princípio do domínio. Capítulo 2, versículo 15, ele deveria cultivar a terra. Capítulo 1, versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dominar no sentido de compreender com eficiência, compreender para melhorar a vida até. Deus deu a inteligência ao homem, Deus deu a capacidade de descobrir e de descobertas ao homem. Esse poderia fazer pesquisas, descobertas, e a prova é que mesmo depois da queda, vocês vão ver que existem ali a música, as cidades vão dominar a área da agricultura, dominar o ferro, tantas coisas mais. Assim Deus criou o homem. Que os nossos meninos e meninas aprendam a estudar, sejam responsáveis desde cedo no estudo. Homem, quem tem que acompanhar o estudo dos seus filhos são vocês, homens. Quem tem que ir para a escola, saber como os seus filhos estão se comportando lá, são vocês, homens. Homem deve participar de reunião de pais e mestres, sim. A esposa vai junto como auxiliadora, mas quem tem que saber como o filho e a filha estão se comportando na escola é você, homem. Você deve incentivar isso, ajustar isso. Não criem folgados, rogo a vocês. Criem pessoas responsáveis para a vida, e assim que eles sejam descobridores, que eles sejam pessoas que farão o bem para uma sociedade. Precisamos de profissionais responsáveis, precisamos de pessoas que dominem a matéria, que ensinem muito bem o que sabem, para que até mesmo o nosso Brasil melhore. Em quarto lugar, vem o princípio da satisfação. Deus podia ter criado o universo num átimo de segundo, sabemos que sim. Mas Deus quis fazer a coisa progressivamente, sucessivamente. E Deus vai fazendo no primeiro dia e vê que foi bom. Segundo dia, e está lá no Gênesis, e viu Deus que era bom. E assim sucessivamente. Deus faz isso para você e para mim. Aprendermos que devemos fazer as coisas bem feitas e contarmos os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Amanhã é segunda-feira, vá para o trabalho, vá para a escola, sabendo que você tem uma grande oportunidade de glorificar a Deus e servi-lo, servindo ao próximo. Atenda bem, sirva bem, faça o melhor, e que você chegue amanhã, no finalzinho do dia, e você possa olhar para trás e dizer assim: e esse dia foi bom. E aí na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e quando passar toda a sua semana, que você possa dizer assim: as obras que Deus me permitiu fazer foram bem realizadas. No Éden, sabíamos, tudo isso era sem estresse. Depois da queda, vem o suor do rosto, vem a dificuldade, sabemos disso. Mas o que você puder aprender de princípio e ensinar tal princípio aos seus filhos, eles não terão sufocos. Eles não terão sufocos para apresentar os seus trabalhos, para fazerem as coisas certas como devem ser feitas. E aí vem o princípio do Shabat. E Deus então trabalhou a semana inteira, e no sétimo dia Ele descansa. Mas não é um descanso do tipo, ufa, deu um trabalhão, nada disso. É um descanso com realização, com gratidão, com alegria. Descanso do resultado da obra que Ele viu que foi bem feita. Ensinemos nossos meninos a fazerem da mesma maneira, e no dia do Senhor, estarmos aqui reunidos para agradecer pela semana que passou, e pedirmos a Ele graça e sabedoria para a semana que se inicia. Um sexto princípio que vem desde o Gênesis. Devemos ensinar os nossos filhos e treiná-los para que sejam bons amigos e tenham bons amigos. Os nossos filhos serão a esperança de meninos e meninas com lares quebrados, arrebentados, despedaçados. Os meninos e meninas, quando adolescentes e jovens, serão esperança também para que outros que já estão entrando em desespero lhes perguntem:
Como é possível eu viver em paz, eu ter paz, e os nossos filhos tenham o que dizer? Por quê? Porque o que ouvimos e aprendemos com os nossos pais que nos contaram quem é o nosso grande Deus. Que os nossos meninos também saibam andar com pessoas que eles digam assim: com esse dá para andar, com esse não dá para andar. Avaliação, convicção, critérios. Que eles possam abrir a internet e dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Que eles possam ter e também ser bons amigos, boas pessoas. Felizmente, grande parte dos filhos dos crentes está mundanizada, muito mundanizada. Não há diferença. Os nossos meninos deveriam servir como referenciais conscientes e constantes nesse mundo. Um sétimo princípio, então, seria aquela consciência bonita. Quem eu sou? Eu sou pequeno, eu sou parte de uma coisa grandiosa, mas eu sou alguém que Deus me ama e me conhece. Como eu sou peregrino, eu sou passageiro. O que me vem às mãos para fazer, devo fazer de acordo com as minhas forças. Deus adestre as minhas mãos. E quem é Deus? E quem Deus é? Aprendendo dessa maneira, que existência nossos filhos poderão ter, que dinâmicas existenciais eles também poderão experimentar nas suas vidas. Um oitavo princípio, e muito importante, é o princípio do casamento. Desde que nos tornamos pais, pedimos ao Senhor sabedoria para criar os nossos filhos, mas também pedimos ao Senhor desde já para que concedesse aos nossos filhos a sabedoria e a graça de encontrar. O rapaz encontrar uma moça, a moça encontrar um rapaz, na alegria de pertencer naquele princípio da união, unidade. E também nesses dias tão difíceis, nesses dias de sexualidades outras sendo propagadas por aí afora, o padrão de Deus é que um homem encontre uma mulher e uma mulher encontre um homem, e que eles sejam unidos, e que faça parte do projeto de Deus essa união e também a procriação. Que Deus abençoe os filhos dos filhos dos filhos que virão. Em nono lugar, a preservação. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa que me impressiona e ao mesmo tempo me entristece. Hernandes disse: os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais mais crentes do que nós. Nós mais crentes do que os nossos filhos. Como serão os netos? Como serão os bisnetos? Meus irmãos, contemos aos nossos filhos quem é o nosso Deus. Contemos as maravilhas que Ele fez. Contemos do seu poder, da sua majestade, da sua glória. Contemos do seu resgate. Contemos do resgatador. Contemos que nesse mundo nós estamos aqui para a glória dEle. Contemos, incentivemos. Eu vejo com muita alegria no coração, e um dos motivos de ter vindo para Goiânia é que nós vamos ter um ano 2019 abençoado para a glória de Deus, edificando a igreja. Que bom contar com a equipe pastoral que zela pelo ensino e pela exposição das Escrituras. Que bom contar com presbíteros sérios que zelam pela palavra de Deus. Diáconos, oficiais, professores. Vamos fazer melhor. Vamos dar o nosso melhor. Vamos amar a casa de Deus, a igreja de Deus, e nós temos tanto para fazer. Nós temos tanto para instruir. Finalizo com algumas aplicações. Em primeiro lugar, a aplicação que lhes passo nesta noite é que a fé começa em casa. A fé não começa na igreja, a fé começa em casa. É com você orando pai, é com você orando mãe, que o seu filho aprende a orar. É com você, pai e mãe, desde a tenra infância, quando você canta louvores ao Senhor, quando você vive a vida comum do lar, que seus filhos aprenderão o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A fé começa em casa, ou infelizmente a fé é destruída em casa.
pelo comportamento de um homem que não sabe tratar bem uma mulher, pelo comportamento de uma mulher que não respeita o seu marido, pelos descasos todos, desmandos todos, irresponsabilidades tantas acontecidas dentro de casa. E aí, meu irmão, minha irmã, muitos desses bancos estão vazios aqui, de rapazes e moças, jovens adultos, que não querem saber de igreja, não pisam mais numa igreja, não querem saber nada mais da palavra de Deus, e a culpa não é da igreja, a culpa é dos pais. A fé começa em casa, ou a fé é destruída em casa. O Salmo 78, versículo 3, diz que nós vamos contar aos nossos filhos, para que os nossos filhos possam louvá-lo, para que os nossos filhos possam colocar sua confiança nele. Sabe, pais, vocês têm errado quando vocês vêm já para a casa do Senhor, chegando atrasados, ficando lá fora, ficando pelos corredores. Que ideia vocês estão passando para os seus filhos, de que aqui é de qualquer jeito, de qualquer modo, quando deveria ser: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem muita gente que está abdicando de vir à escola bíblica dominical no domingo de manhã, participar do culto do domingo de manhã. Tem muita gente que está dizendo assim: sabe o que é, pastor? Não, eu não sei o que é, eu sei o que a Bíblia diz. Pastor, é que eu levanto todo dia, 5h30, 6 horas da manhã. Aí o domingo é o dia que eu tenho para dormir. Não, o domingo é o dia que você tem para levantar sem pressa, sem dificuldade, sem correria. Aí prepara um café da manhã gostoso, tem um tempo com a família, conversa. Aí chega aqui mais cedo para estar com o povo de Deus na casa de Deus. A seleção brasileira de futebol foi jogar no Japão. 3 meses antes, um rapaz instalou ali uma barraquinha. E ele diz assim: aqui já está reservado o meu lugar, porque todo dia eu quero vir aqui conferir se já vai abrir a bilheteria para eu comprar o bilhete. Eu não quero perder de ver a seleção brasileira de futebol. E ele ficou ali, e quando o tempo foi se aproximando, ele se mudou para lá, e ele ficou ali durante algumas semanas antes da bilheteria abrir. Ele queria ser o primeiro. Show de rock, quantas pessoas ficam na fila, tempos antes da bilheteria abrir, alguns para saírem na televisão, mas outros porque não querem perder aquele show de rock. Justin Bieber no Brasil, está cheio de gente ali, semanas antes, para comprar o ingresso. Não querem perder. Sabe, meus irmãos, reverendo Erickson, eu também acho que aqui em Goiânia, o senhor nunca viu, nem eu vi. Quinta-feira, um irmão armar uma barraquinha ali no gramado. E alguém passar e dizer assim: o que é isso? Rapaz, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, depois sábado, domingo de manhã, quando abrir aquela porta, eu quero ser o primeiro a entrar. Eu nunca vi. Eu estava na Ásia, eu nunca me esqueço disso. Eu estava passando por um local, e quando eu olhei, eu vi uma multidão descendo por aqui, outra multidão descendo por ali, e aquelas multidões vindo, e eu me dei conta que eu estava numa praça, e ali estava um templo enorme, grande, cheio de carrancas, cheio de imagens, cheio de ídolos, e eles andavam apressados, ninguém parava, eles vinham, e passavam por mim. Aquilo devia ser umas 4h30 da tarde. Aquele tipo de culto ia começar às 5, e as pessoas vinham. Quando deu 15 para as 5 da tarde, as ruas ficaram desertas. Eu não vi mais ninguém, e eu fiquei só. E eu me voltei para aquele templo, e eu vi que algumas pessoas entraram ali quase que acocoradas de reverência. Ninguém atrasou, e começou o culto, e eu ouvi clamores, quase que pavores. Abriam as cortinas, subiam as fumaças, e eles lá dentro com um temor tão grande. Infelizmente, eles fazem isso para deuses que não podem salvar nem ouvir. Mas nós que temos o verdadeiro Deus, chegamos atrasados. Nós ficamos conversando, mexendo no celular, fazendo qualquer coisa. Que ideia horrível nós estamos passando para os nossos filhos. A fé começa em casa. Como está a sua fé em casa? Segundo lugar, segundo princípio, segunda aplicação, os louvores, o reconhecimento do poder de Deus e a gratificação por saber quem é que fez maravilhas, vem do lar.
O culto doméstico é fundamental. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 7, diz: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. E ali vai fazendo afirmações sobre o nosso grande Deus, mas também diz: e andando pelo caminho, inculque no seu filho, assentado, levantando ao deitar. Então o culto doméstico é fundamental. Em terceiro lugar, a instrução do homem, do pai para com seus filhos é preceito do Senhor. O sacerdote do lar precisa cumprir as suas funções de sacerdote. O livro de Provérbios é de um pai instruindo o filho, também a filha. E o texto diz: venha cá, filho meu, venha cá, escute, filho meu. O homem tem o que dizer, o homem precisa dizer. Efésios capítulo 6 vai dizer para pais e mães que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Não devemos provocar os nossos filhos à ira, mas criá-los na demonstração do Senhor. Por quê? Porque devemos saber e lembrar que o Senhor não muda. Os testemunhos dele devem ser a mentalidade cultural da nossa casa, do povo de Deus. A nossa cosmovisão deve ser pelos testemunhos do Senhor. E a sua lei é uma ordem. Ele ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos. E a lei do Senhor é uma imutável coletânea de colocações instrutivas para a vida. Em quinto lugar, não descansemos. Para que os nossos meninos e meninas conheçam o Senhor, obedeçam o Senhor, confiem no Senhor de todo o seu coração, e estes não se estribarão nos seus próprios entendimentos. Em último lugar, pais que me escutam pela internet, pais que me escutam nessa noite, contemos sempre com a igreja. Pais, venham à igreja. Pastor, como eu lhe disse, eu tenho que levantar tão cedo para ir para o trabalho. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Crianças precisam da escola bíblica dominical. Assim cedo, se você está dizendo que você tem que levantar cedo, tirando o seu filho, filhos não atrasam de vir à igreja, filhos gostam de vir à igreja. Cuidado para você não correr o risco de ter que no domingo levantar mais cedo, às 3 da manhã, para ir buscar seu menino ou sua menina na delegacia. Cuidado com isso. A igreja, ela presta auxílio, a igreja presta apoio, traz instrução, admoestações, exortações, incentivos, participação. A nossa igreja tem uma estrutura tão abençoada por Deus, vamos aproveitar disso. Nós temos os departamentos internos todos funcionando. Participemos. A escola bíblica dominical é essencial. Seus filhos e o seu lar precisam da escola bíblica dominical. Que Deus nos dê homens e mulheres conscientes, para que formem vidas, filhos conscientes. Eu tenho muita alegria no meu coração de que nós vamos ter bênçãos do Senhor para a nossa igreja. Eu creio nisso, eu quero participar disso e quero ver você também se alegrando com os grandes feitos do Senhor no nosso meio. É o que eu desejo para a primeira igreja presbiteriana de Goiânia e para os irmãos batistas também. Que Deus os abençoe. Amém.